Volto a falar sobre o anúncio feito pelo governo de São Paulo, que anunciou novidades, mas não trouxe o dado que tinha prometido a eficácia da Coronavac. A gente vai falar sobre isso, sobre outros aspectos também, com o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Júlio, primeiro, muito obrigado por atender mais uma vez a Band News FM. Para mim é um prazer estar com todos os ouvintes aí da Band News, dando esclarecimento, tirando as dúvidas dos ouvintes e de toda a audiência. Júlio, eu queria dar um passo para trás para a gente respirar e entender exatamente do que a gente está falando. Então, antes de chegar no anúncio do que na realidade não foi anunciado, a gente tem ali dois dados que são apresentados não só pelo Instituto Butantan, mas por todos os laboratórios: eficácia e segurança. Queria que você explicasse primeiro para a gente, mais uma vez, o que é exatamente, o que é a eficácia de uma vacina, o que é a segurança. Vamos começar pela segurança, né? Que é antes da gente entender se a vacina vai proteger ou não contra uma doença específica, a gente tem que garantir que essa vacina não vai fazer nenhum mal para quem está recebendo esse produto. Então, o primordial é garantir a segurança. E isso, né, as diversas vacinas demonstraram através do estudo de fase 1 e 2, mas principalmente através do estudo de fase 3, que envolve milhares de pessoas. Não foram apresentados eventos adversos mais graves, aqueles que a gente chama de relacionado à vida, potencialmente de risco. Então, a gente pode garantir, de certa forma, a partir da conclusão dos ensaios de fase 3, que as vacinas são seguras. Aí vem o segundo momento, que é o dado da eficácia. A partir do momento que ela é segura, ela previne a doença, e o FDA e a própria OMS estabeleceu que você tem que ter uma eficácia acima de 50%. No passado, esse limite era 70%. Houve uma redução por conta da pandemia e tem que proteger por pelo menos 2 meses. Então, esses são os pontos balizadores para que uma vacina possa ser aprovada pelas agências regulatórias, né? Mínimo de 50% de eficácia e proteção por 2 meses e não apresente nenhum evento adverso grave relacionado à vacina, ou seja segura. Antes da gente chegar nessa questão da OMS, que é importantíssima para a gente entender, eu queria também voltar para novembro agora. A revista Lancet publicou dados da Coronavac, estudo muito menor. A gente tem hoje um estudo no Brasil com mais de 10 mil pessoas, que foi finalizado. Lá em novembro eram pouco mais de 700 pessoas, mas que trouxe o seguinte dado: a vacina Coronavac apresenta imunidade em 97% dos participantes após 28 dias, após a segunda dose. Qual a diferença entre apresenta imunidade para eficácia? Eu imagino que está errado se eu falar agora que ela tem 97% de eficácia, até porque a gente não tem o número. Está errado, a gente tem que ver se a vacina previne doença, né? Então, esse é o principal desfecho de todas as vacinas que estão sendo avaliadas. Quer dizer, você pode ter resposta imune, pode gerar anticorpo, pode gerar resposta celular, que é de linfócitos, mas se ela não previne infecção, nada adianta toda essa resposta gerada a partir da vacina. Então, a gente tem exemplos claros na literatura, mostrando, por exemplo, que já teve diversas vacinas, que em estudos de fase 2, inclusive de fase 3, geraram anticorpos. Por exemplo, vacina de HIV já foi testada porque gerou anticorpo, gerou resposta celular, mas não previne realmente o adoecimento. Então, é isso que a gente espera. Os resultados finais de eficácia os resultados que demonstram que a vacina previne a doença por coronavírus. Bom, e aí voltando para o dado da Organização Mundial da Saúde, como você falou, antes era 70%, agora é um mínimo exigido de 50% de eficácia, é o mesmo dado da Anvisa, e o Instituto Butantan falou que a Coronavac superou 50%. De alguma forma gera preocupação a gente ter a possibilidade, não só da Coronavac, mas de ter uma vacina com menos de 70% de eficácia? Sim, mostra de alguma forma que ela é inferior às outras duas vacinas, tanto da Pfizer como da Moderna, que garantiu eficácia de 95%. Recentemente, a própria AstraZeneca com Oxford anunciou que com os dados combinados a eficácia chegava a 70,4%,
e utilizando apenas o estudo original com dose completa e não meia dose, 62,1%. Ou seja, se a Coronavac estiver mais próximo de 50%, similar à da AstraZeneca, a gente vai ter uma vacina aqui para o Brasil, ou a Coronavac ou a AstraZeneca, com menos eficácia do que a vacina da Pfizer e que a vacina da Moderna. Isso pode, entre aspas, ser contornado? A gente tem como talvez vacinar mais gente ou fazer uma... tem uma de primeiro... Peraí, vamos lá. Tem uma diferença entre a eficácia e o tempo de imunidade, correto? A eficácia, né, acima de 50%, quanto mais pessoas você vacinar, você vai ter uma porcentagem importante de pessoas que vão ter resposta imune, vão estar protegidas, e isso gera o que a gente chama de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, ou seja, serve para controlar a doença. Mas principalmente para o grupo de risco, né, se a eficácia for em torno de 50%, 60%, a gente tem que entender que é importante continuar com as medidas de proteção, porque a vacina não vai ser próxima a 95%, 100% de eficácia, e a gente tem que ficar atento para esse grupo de risco que tem maior chance de desenvolver as formas graves da doença. Então, assim, o que a gente quer é uma vacina com eficácia elevada e que possa proteger o maior número de pessoas, principalmente o grupo de risco, porque nesse momento o objetivo é evitar óbitos. Então, quanto maior a eficácia, maior a chance da gente evitar óbitos nas pessoas de grupo de risco que receberam essa vacina. À medida que a gente progrida a vacinação, e isso vai ser ao longo de 16 meses, aí sim o impacto da imunidade coletiva no controle da circulação viral se torna importante. Mas nesse primeiro momento a gente quer evitar óbitos, então quanto mais eficaz for uma vacina, melhor. Então, pensando no estado de São Paulo, mas aí a gente pode olhar para o restante do país. O Ministério da Saúde, segundo o Butantan, quer comprar 100 milhões de doses da Coronavac. O estado de São Paulo anunciou um programa de imunização baseado na Coronavac. Se a gente tiver uma vacina com uma eficácia próxima a 50%, é ainda mais tempo para a gente voltar ao normal, para poder, entre aspas, baixar a guarda de todas as medidas que a gente tem? Porque para você gerar imunidade coletiva e imunidade de rebanho, você precisa garantir que 70%, 80% das pessoas estejam imunes à doença. Então, se você tem uma vacina com menos eficácia, você vai precisar vacinar mais gente para você começar a ter um impacto na redução do número de casos, principalmente, que está relacionado a essa imunidade coletiva. Então, sim, vai demorar mais tempo para a gente começar a ter uma inflexão na curva. Perfeito. Aí vou tirar algumas dúvidas aqui de ouvintes, e é uma dúvida muito comum e muito importante. São 2 pontos. Primeiro, tem muita gente que acreditando que quando eu tomar as 2 doses da vacina, eu tô liberado. Eu posso sair sem máscara porque eu não vou pegar a doença, eu não preciso mais me preocupar. É exatamente assim? Não, o vírus, até a gente atingir imunidade de rebanho, a gente está com um quantitativo bastante limitado no Brasil para vacinar toda a população, tanto que o governo planeja, através do Ministério da Saúde, trabalhar numa campanha de vacinação em 16 meses para atingir toda a população. Enquanto o vírus estiver circulando e a vacina não for 100% eficaz, você tem chance de adquirir. A gente chama atenção principalmente ao grupo de risco, que no momento que tomar vacina não vai estar 100% protegida e o vírus ainda vai estar circulando muito intensamente no nosso país, porque a gente vai demorar para atingir essa dita imunidade coletiva ou de rebanho via vacinação. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem que ter uma redução importante do número de casos, um controle da doença que equivale a 1 caso por 100 mil habitantes dia, e só assim a gente poderá, no futuro, retornar à nossa vida normal. E a outra pergunta envolvendo quem já teve o coronavírus. Todos os dias tem essa pergunta. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump, disse que não vai tomar, o presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, porque já tiveram a Covid. Mas aí a gente lembra que tem a possibilidade de reinfecção. Quem já teve a Covid, em algum momento terá que tomar a vacina? Não existe nenhuma restrição em relação a isso, a gente não vê nenhuma recomendação nos países que já iniciaram a vacinação que não deva tomar a vacina quem já teve a doença. Inclusive se estimula, porque a gente não sabe por quanto tempo
essa imunidade adquirida através da infecção natural vai durar. Então, a recomendação é que tome a vacina independente de você já ter tido a doença ou não. E mesmo porque, imagine a gente ter que fazer controle das pessoas que já tiveram a doença, ver se tem IgG, ver se tem resposta celular, isso é impossível. A recomendação é que faça o uso da vacina, a gente tem os dados de eficácia e a gente vai mantendo as recomendações, principalmente de proteção, até a gente atingir um controle da doença com essa imunidade coletiva que vai vir com a vacinação em massa. Perfeito. E agora sim, Júlio, eu estou conversando aqui com o Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz. Agora a gente pode falar um pouco mais, né, Júlio, da coletiva que teve hoje para tratar da Coronavac. Como é que você avalia o que foi falado e também toda a expectativa criada da promessa do... Qual a eficácia? Essa era a promessa do que seria divulgado. Isso acabou não acontecendo. No geral, como é que você avalia o que a gente acompanhou um pouco mais cedo? Esse é o segundo momento que esse anúncio é adiado, né? Era inicialmente dia 15, agora é dia 23. Independente das explicações, eu acredito que são válidas, né? Ninguém questiona isso. Existe uma cláusula contratual que permite que a Sinovac exerça esse direito, né, de tentar reanalisar os dados, entender melhor o que aconteceu, mesmo que os dados sejam diferentes, os estudos são independentes. Então, a eficácia que a gente vai observar no estudo do Brasil é diferente da eficácia que vai ser observada na Tailândia. A gente não pode combinar esses estudos. Esse erro aconteceu no estudo da AstraZeneca, que combinou diferentes estudos para ter essa eficácia superior de 70,4. A eficácia do estudo principal é 62,1. Vamos ver, aguardar o que vai ser divulgado. Eu sugiro que os dados sejam divulgados de forma individual. Cada estudo é independente e, portanto, os dados de eficácia em cada estudo tem que ser avaliado de forma independente. Então, eu não vejo o porquê de se combinar os diferentes estudos. A empresa, a Sinovac, pode exercer esse direito dela, mas a divulgação vai ser separada e a gente vai analisar os dados separadamente de cada estudo. Júlio, agora falando da pesquisa que é feita pela Fiocruz junto com a AstraZeneca, a gente tem a informação de que 1 milhão de doses serão entregues ao Brasil em fevereiro. Quais são os últimos dados da pesquisa que vocês estão desenvolvendo e a expectativa para o início da utilização dessa vacina aqui no Brasil? Eu não posso responder pelo estudo propriamente dito, que eu não faço parte, nem a Fiocruz faz parte do estudo de fase 3. O que a Fiocruz está prometendo é muito similar ao que o Butantan já fez, que é ter doses disponíveis aqui em solo brasileiro. Mas essas doses só poderão ser utilizadas se o registro pelas agências regulatórias, Anvisa, for concedido. Se esse registro não for concedido, essas doses não poderão ser utilizadas. Então, a Fiocruz pode entregar ao Ministério em fevereiro, mas requer uma aprovação da agência regulatória e, para essa aprovação, a vacina precisa apresentar eficácia de acordo com o que a gente já comentou, aqueles limites que a OMS, o FDA e a própria Anvisa determina. E uma última pergunta, Júlio, e aí eu não quero te colocar numa posição delicada, como você falou, você não pode responder pelo Instituto, até a gente já tem a resposta do Instituto, mas a gente acabou de trazer a notícia, a gente já teve promotores em São Paulo e agora um pedido feito pelo Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, a Fiocruz, para ter doses separadas da vacina. A Fiocruz negou, diz que o objetivo é uma campanha nacional de imunização e a gente não vai ter, então, essa reserva de vacinas. Aonde eu quero chegar? A gente tem um costume no Brasil da carteirada, de categorias que querem passar à frente de outras. Isso pode atrapalhar um plano nacional de imunização se a gente tiver categorias que querem passar à frente de outras? Pode atrapalhar, principalmente no momento que a gente tem poucas vacinas disponíveis em solo brasileiro. E a gente tem que priorizar o grupo de risco, as pessoas que têm mais risco para o óbito. A gente precisa salvar vidas, evitar que essas pessoas se internem nos leitos de terapia intensiva, que superlote os serviços de saúde.
Então, qualquer dose que vai para outro grupo, que não seja pessoas idosas acima de 60 anos e com comorbidades que apresentam maior risco para o óbito e para a internação em UTI, é um desserviço, porque você está tirando doses de quem precisa, de quem tem maior risco, e a gente poderia evitar uma internação e um óbito. Então, eu acredito que a Fiocruz foi acertada em negar e a gente tem que ser bem rígido em relação a isso. Primeiro, vacinar todos os idosos e todas as pessoas com comorbidades.